Irmãos, queria falar com vocês hoje a respeito de uma coisa que faz muito tempo o Senhor tem falado comigo, tem me feito ver, me feito prestar atenção. E quando o pastor Júnior me chamou para pregar agora no domingo à noite, eu tinha já na minha mente que era essa mensagem que eu queria dividir com vocês. A minha mensagem é a respeito, igreja, de algo interessante que a gente consegue observar através do pastoreio. Nós vemos pessoas que conhecem o Evangelho e que têm a sua vida completamente transformada. Conhecem o Evangelho, conhecem Jesus, se apaixonam de uma forma. E não apenas a sua vida é transformada, mas a pessoa por inteiro, o jeito de falar, o jeito de andar, o jeito de se vestir. Quantas vezes a gente ora por pessoas aqui na frente de uma forma e depois a gente vê chegando na igreja de uma maneira completamente diferente. E a gente vê, esse é o poder do Evangelho operando na vida dessa pessoa. Ao mesmo tempo, algo que me traz, assim, bastante reticências, eu vou falar desse jeito, estranheza, é que da mesma forma, e às vezes até mesmo dentro da mesma casa, você vê pessoas sendo transformadas pela autoridade do Evangelho e outras estagnadas no mesmo lugar. Sem produzir milagres, sem produzir diferença, sem produzir transformação nas suas vidas. E aí eu fico pensando, Deus, o que acontece? Qual que é a diferença? Como produzir essa transformação? Como viver o teu sobrenatural e fazer com que todos vivam? E a palavra que Deus me deu hoje para dividir com você pelas lentes da fé. Eu quero começar lendo com você Mateus 6, versículo 22, que diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Se você olhar para essas palavras de Jesus, você vai perceber comigo que ele fala. Pode deixar a palavra, o versículo aqui, Robertinha, para mim. Ele fala que se você olhar para a sua vida com os olhos de luz, com os olhos bons, se você olhar para a sua vida através dos olhos de Jesus, toda a tua vida vai ser luz. E o teu corpo, porque a palavra diz, o teu corpo terá luz. Então você vai ser carregado para esse lugar. Agora a palavra ela também fala a respeito das trevas. Mas se os seus olhos forem maus, então todo o seu corpo ele vai ser levado às trevas. Só que em terceiro lugar ele fala a respeito também daquele que pensa que em seus olhos há luz, mas na verdade são trevas. E aí ele fala que para esse tremendas trevas são. Eu dividi essas pessoas em 3 tipos. As pessoas que olham a vida, para que olham a palavra, para que olham a sua vida de fé pelas lentes da fé, pelas lentes das trevas e pelas lentes do engano. Vou começar falando com você a respeito da lente das trevas. E com certeza nesse lugar não há ninguém que tenha em seus olhos essas lentes. Porque as trevas ela é a ausência da luz. Então eu estou falando daquele que está lá fora e que ele ainda não teve a oportunidade de conhecer o mesmo Deus que você. Aquele que não teve a oportunidade de conhecer a luz, e a nossa luz é Jesus. Aquele que está lá fora e que ele vive a sua vida e ele leva todo o seu corpo para esse lugar de trevas, porque ele não conhece a luz. Então todo o seu corpo habita em trevas. Eu ontem de manhã, na aula do Start, eu até dei esse exemplo para quem estava na aula do Start. Justamente que quando, com todo respeito, nós vamos a São Paulo, a gente consegue ver isso com muita clareza, né, amor? Porque a gente chega ali, por exemplo, numa Paulista no dia de domingo, e você vê pessoas com a língua mutilada ao meio, você vê pessoas completamente descaracterizadas daquilo que Deus criou ela para ser. Você vê pessoas passando, fingindo que são animais. E você vê a palavra se formando na sua frente. As pessoas não conhecem a luz e elas carregam todo o seu corpo para viver naquelas trevas.
E essa palavra, ela se torna transparente diante dos teus olhos. Como eu disse, em nome de Jesus, aqui não há quem viva a vida por essas lentes, porque todos aqui conhecem a luz. Amém, igreja? Mas eu quero falar de uma lente, eu quero que você preste bastante atenção e, como diz o pastor Júnior, coloque muito amor nas minhas palavras. As lentes do engano. Essas lentes do engano, Tiago explicou, capítulo 1, versículo 22, ele diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Quando nós conhecemos Jesus, mas nós não praticamos o que Jesus nos ensina, nós vivemos a nossa vida enganando a nós mesmos. Nós vivemos a nossa vida pelas lentes do engano. Aqui eu digo a você, para você prestar bastante atenção, e hoje eu te chamo a fazer um cálculo rápido a respeito disso que eu vou te pregar. Eu posso dar o exemplo aqui para que você possa visualizar com mais coragem. Paulo não tinha ninguém que conhecia da palavra como Paulo. A palavra nos diz que ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Mas quem é Gamaliel? Gamaliel era um rabino. E naquele tempo ele era um dos mestres mais respeitados. Não apenas mestre, mas ele era tão erudito, tão estudado da palavra que eles possuíam de Deus, que ele era membro do Sinédrio. Aos pés deste homem, Paulo ouvia a palavra. O que eu estou querendo te dizer, irmão, é que Paulo ouvia a mensagem, a melhor das mensagens. Paulo ouvia as melhores das pregações. Paulo ouvia a palavra de Deus da boca de um homem que fazia parte do Sinédrio. É como se fosse o Supremo Tribunal Federal da teologia. E ainda assim, diante dos olhos de Paulo, a palavra vem nos revelar que havia escamas de engano. Porque quando Paulo esteve diante da verdade, esteve diante de Jesus, Paulo não reconheceu a verdade, porque diante dos seus olhos haviam lentes. Paulo praticava o mal. Paulo chegava inclusive a participar de atentados contra os cristãos, porque em seu coração, em seu engano, ele entendia: não, eu estou fazendo certo. É esse problema que eu quero dividir com você. Paulo, muitas vezes na palavra ele fala a respeito desse tempo dele de engano. E ele diz: eu fazia aquilo porque eu achava que eu tinha zelo. É a sensação da falsa justiça. É a sensação, sabe o que, irmão? Que Paulo olhava para aquelas mensagens de amor que os profetas pregavam e ele dizia: mas eu preciso fazer isso por amor a Jesus. E muitas vezes você pode olhar para a palavra de Deus e aquilo que Jesus tem para você e a palavra que Jesus te ensina e pensar: mas eu não consigo cumprir isso aqui porque eu preciso. E o homem da casa não consegue ser o cabeça do seu lar porque a mulher... a mulher, ela não consegue edificar o seu lar porque o marido, o filho não consegue obedecer a pai e mãe, mas porque... E a gente sempre tem um senso de falsa justiça. É porque no meu caso eu não consigo fazer isso por causa disso. Só que Paulo vivia o engano, achando que na verdade ele estava fazendo um bem àquela palavra, porque diante dos seus olhos havia uma lente de engano. Adivinha só, Paulo se encontrou com Jesus na estrada de Damasco. Paulo não apenas ouvia mais a palavra sendo ministrada através da boca de Gamaliel, mas ele teve um encontro real com Jesus. E quando ele teve esse encontro real com Jesus, Jesus chama ele pelo nome: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Jesus fala diretamente com ele. E hoje o Senhor preparou essa noite para você. Hoje essa noite é a tua estrada a Damasco. Hoje é a noite que o Senhor preparou para que você escute a voz dele. Não apenas o pregador que está aqui como um Gamaliel, mas que o Senhor encontre nos teus ouvidos espaço para falar com você, acima de qualquer engano, acima, em nome de Jesus, de qualquer ressalva, acima de qualquer desculpa, mas é a palavra de Deus que quer ser pregada no teu coração essa noite, para trazer transformação para a tua vida, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus.
Aleluia. E que estrada. Paulo ouviu o Senhor falar com ele. E nós sabemos a transformação. Nós sabemos a verdade. Essa verdade, o que gerou em Paulo. Mas eu quero te dizer, quando Jesus fala lá no texto, esse que vive debaixo do engano, esse que pensa que vive na luz, mas na verdade os seus olhos são trevas, que tremendas trevas são. Por quê? Porque para esse a treva é tremenda. Eu quero te dizer por quê. Porque quando você tem acesso à palavra de Deus, mas você não é um praticante dela, você é um conhecedor da mensagem de Deus, você é um conhecedor da Bíblia, você escuta os cultos, você está aqui vivendo os mesmos cultos, ouvindo as mesmas pregações, lendo a mesma Bíblia, mas o irmão que está do teu lado, ele vive de glória em glória, de fé em fé, produzindo testemunho, e você olha para o lado e pensa, o quê? Eu quero te dizer, as tremendas trevas é aquele que ouve a palavra, mas não consegue praticar. Porque deste Satanás rouba a oportunidade de viver a palavra de Deus. E sabe o que a palavra de Deus diz para nós? Que muralhas caem diante de nós, que cegos são curados. Sabe o que a palavra diz para nós? Que o Senhor é aquele que restaura mesmo quando nós não temos como restaurar. Que nós vemos em nome de Jesus a palavra nos revelar que diante de ossos secos o Senhor faz brotar vida daquilo que você não pode fazer, e disso Satanás rouba de você. Quando você tem conhecimento da verdade, mas você não se apossa dela, quando você tem conhecimento da verdade, mas você não pratica a palavra de Deus, aquilo que o Evangelho prega e quer de você. Hoje o Senhor te trouxe aqui para te dizer, eu quero você, meu filho e minha filha, praticante da minha verdade, porque eu quero derramar em você a promessa que a minha verdade tem sobre a tua vida. Em nome de Jesus eu peço que você receba. Aplauda o nome do nosso Senhor, porque hoje você veio aqui para ter uma transformação da sua visão, em nome de Jesus. Aleluia. Quando nós temos essa transformação de visão, quando a palavra ela não é mais apenas uma verdade bonita de ser lida, mas quando aquilo machuca o teu coração ao ponto de você parar e perceber, cara, eu preciso praticar isso. Eu preciso perdoar aquele que me machucou. Deus, eu preciso olhar para a tua mensagem e sentir que a tua mensagem ela está falando é comigo. Sabe por quê? Porque muitas vezes as pessoas estão pregando aqui e você pode parar e pensar, poxa, bem que fulano podia estar aqui, bem que o meu marido podia ouvir isso, bem que aquela minha amiga podia ouvir isso. Mas eu quero te dizer, se você está aqui, se você está nesse culto, o Senhor é um Deus de propósito, e é de propósito que você está ouvindo essa mensagem. E a transformação o Senhor está esperando do teu coração, e a transformação o Senhor está esperando da tua vida. O Evangelho ele quer ver sendo vivido pela tua vida, pela tua casa, partindo de você. A transformação começa em você. E aí a mulher santifica o marido, e aí o marido santifica a mulher descrente, e aí os filhos aprendem a obediência, vendo a palavra ser praticada e ministrada ao vivo e a cores, através desses filhos de Deus que estão aqui diante de mim. Nós não apenas falaremos da palavra, mas nós seremos praticantes, cartas vivas do agir e do milagre do Senhor sobre esse templo, sobre essa cidade, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Em nome de Jesus, hoje saindo daqui, em nome de Jesus, cartas vivas das palavras e dos milagres do nosso Senhor para essa cidade. É para isso que eu vim pregar a você hoje. Glória a Deus. Aleluia. E aí Jesus diz, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Se você olhar a vida pelos olhos da luz, que é Jesus, pelas lentes da fé que o nosso Deus manda a gente ter, todo o teu corpo será carregado a esse lugar de fé, de milagre, de impossível, de extraordinário, que é o que a palavra dele fala pra gente. E eu vou te falar uma coisa, faz toda a diferença para onde nós olhamos. E eu trouxe aqui 2 versículos para te fazer essa comparação. Números 13,
versículo 2. Consegue colocar para mim? Diz assim: envia alguns homens para espiar. Queria que você lesse para mim. Repete. Pronto. Essa foi a mensagem do Senhor a Moisés. Envie alguns homens para espiar a terra, para espiar a promessa. Coloca, Moisés, você e o meu povo, os olhos naquilo que eu prometo a vocês. Coloca os olhos, coloca as tuas lentes na promessa que eu tenho para você. Aí eu quero te dizer, Números 13, 18, coloca para mim, Robertinho. Isso aqui é Moisés, o homem que recebeu esse recado do Senhor, passando esse recado para os espias. Vejam como é a... Estava certo? Estava certo, igreja? E se? Duas palavrinhas tão pequenininhas, mas que acabaram com a vida de muitos israelitas. E eu quero te dizer, até hoje, ela acaba com a vida de muito crente. E se? E se o povo que vive lá é forte ou fraco? Se são muitos ou poucos? Pode colocar o 19, por favor, Robertinho. Se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades com muros ou sem muros ou fortificadas, e ele continua dizendo um monte de coisa. E se, o e se que traz a dúvida. E se o povo que estiver lá for forte? E se o povo que estiver lá forem muitos? E se a terra for ruim? E se as cidades forem fortificadas? E se lá tiver muita floresta? Irmão, eu quero perguntar a você. O Senhor disse que ia dar essa terra. O Senhor mandou olhar para a promessa. Eu quero te perguntar do fundo do teu coração. O Deus Todo-Poderoso, Ele precisava dessas informações? Ele precisava saber se o povo que estava lá era forte ou fraco, se lá tinha floresta ou se não tinha, se essa cidade tinha muro ou se não tinha. Você acha que o nosso Senhor, o que cria todas as coisas, Ele precisava desse si? Ele precisava que os homens colocassem os olhos no e se? Eu quero te perguntar, e porque muitas vezes o Senhor fala para você olhar para a sua família restaurada. O Senhor manda você olhar para a tua empresa de pé. O Senhor manda você olhar para a tua descendência como uma descendência que Ele te deu como herança. O Senhor manda você olhar para a mulher que Ele te deu como uma mulher, uma varoa de Deus. Ou esse homem que Ele te deu como pilar da tua casa. E você diz, mas Pai, e se ele não se transformar? E se ela não te ouvir? E se esse filho não obedecer? E se não mudar? E se esse problema não acabar? Porque nós continuamos, assim como Moisés, colocando os nossos olhos no e se, quando Deus manda você olhar para a promessa que foi Ele que deu a você, através da palavra dEle. Não tem e se com Deus, igreja. E se não der certo? E se a doença não curar? Não tem si com o Senhor. O que nós temos com o Senhor é a certeza. É fiel. Ele é fiel para cumprir na sua vida tudo aquilo que Ele prometeu a você. Aleluia! Aleluia, Senhor. Aleluia. Irmãos, todas as pessoas que passaram por batalhas na Bíblia, elas não olharam para essas batalhas pelos olhos da carne, pelo e se que o humano coloca, pelas dificuldades que nós enxergamos, mas que para o Senhor não são nada. Todas essas pessoas, elas olharam para as suas batalhas e as venceram pelas lentes da fé. Pelas lentes da fé. E a fé, eu quero te lembrar, é a certeza daquilo que você não vê. Hoje, nessa noite, é um convite para você começar a olhar a sua vida pelas lentes da fé. Para você começar a olhar a sua família pelas lentes da fé. O seu negócio pelas lentes da fé.
seu futuro pelas lentes da fé, o seu ministério pelas lentes da fé, o seu futuro pelas lentes da fé, do mesmo olhar que o Senhor tem sobre você. E aí a nossa vida muda, o nosso agir muda, o nosso coração muda e, como disse a palavra, o nosso corpo também muda, porque ele acompanha a luz que é Jesus. Abraão, pai da fé, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrar. Abraão não tinha visto a terra. Abraão não precisou ver para crer. Abraão não viu a terra, mas viu a promessa. E hoje eu estou aqui para te fazer lembrar todas as promessas que o Senhor, o nosso Deus, já fez sobre a tua vida. Hoje eu estou aqui para te lembrar todas as promessas que Deus já fez, há muito, há pouco, não importa o tempo, mas tudo aquilo que o nosso Senhor, Ele revelou a respeito de você, sobre a tua vida. Porque você não precisa ver para você ir para esse lugar. Enquanto você vai colocando os teus pés, o Senhor vai colocando a estrada debaixo dos teus pés. Ele vai trilhando o caminho para você. E Ele vai te levar, quando os teus olhos forem luz, para o lugar da luz. O Pai das luzes quer te atrair para esse lugar de luz. Igreja, posso estar falando isso para você e você pensando assim: nossa, é muito difícil olhar para algo que não se vê. Pastora, como faz isso? Parece uma loucura o que você está dizendo. E eu quero te dizer, é exatamente isso que eu estou te convidando. É exatamente isso que eu estou convidando você a fazer. A palavra de Deus diz, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Se eu pudesse mudar as palavras, eu dizia, por meio das lentes da carne. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação, pelos olhos da fé. A palavra continua dizendo, versículo 25: porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Não importa a força que você tenha, não importa a possibilidade que você tenha, não importa se os teus meios são muitos ou se são poucos, não importa o que o homem diz ao teu respeito, a palavra de Deus diz que ainda que pareça loucura essa pregação para você, é com esses que o Senhor anda, e é esses que o Senhor salva, por meio da loucura daquilo que eu estou pregando para você hoje, que o nosso Senhor é um Deus de milagre, e Ele faz ainda que pareça loucura aos olhos dos homens. Glória a Deus, igreja. Você pode aplaudir o nome do nosso Senhor. Aleluia. Irmãos, vou dizer uma coisa a você. Muitas vezes, quem me conhece sabe, isso com bastante vezes. Falei até para Raquel, assim, Raquel, às vezes eu fico até com medo de contar algumas coisas para tem um pouco menos de fé, porque eu tenho certeza que se eu começar a contar, e eu não estou falando para você de coisa lá de atrás, da época do tratamento do Titi, não, irmão, eu estou falando da semana passada, irmão, que eu estava aqui dentro da igreja pedindo para Deus falar comigo, dizendo a Deus: Senhor, eu não saio daqui desse culto se o Senhor não falar comigo. Eu preciso ouvir a tua voz, eu preciso ouvir a tua mensagem. Através do louvor, fala comigo de algum jeito, Senhor, porque eu não saio dessa igreja hoje se o Senhor não falar comigo. E o culto foi rolando, e eu nem ia contar isso, mas agora eu vou. Comecei, agora eu vou terminar. O culto foi rolando, o pastor Júnior deu uma pregação, e eu, Deus, amém e tal, mas aquilo que eu tinha pedido para Deus falar comigo, Ele não falou. E aí foi o último louvor, e Deus não falou. E aí terminou o culto, eu terminei o culto feliz, várias vidas vieram aqui na frente, foi um mover extraordinário. E eu vim aqui, eu orei, eu dei tudo de mim pelas pessoas que estavam aqui na frente. E quando terminou, eu me sentei ali onde o pastor Júnior está sentado. E de repente veio uma irmã e disse assim: olha, lembra aquela minha amiga que veio aqui uma vez na igreja? Eu falei: lembro. Ela disse: ela te mandou
lembrancinha para você. Quando eu peguei, que eu abri, era uma Bíblia linda, irmão. Mas dentro dessa Bíblia tinha uma carta. E você não vai acreditar. Ainda bem que vocês são crentes. Mas a carta era a resposta exata da minha oração. A carta era a resposta exata daquilo que eu estava orando e pedindo para Deus me responder. Irmão, quando eu falo a respeito de fé com vocês, quando eu falo a respeito de loucura, é porque viver com Deus é loucura mesmo. É sério. Deus faz cada coisa que você fica pensando assim: meu Deus, se eu falar isso para alguém, vão achar que é coisa de crente maluco, ou que eu que entendi errado. Mas não é. Deus é um Deus tão vivo. E escuta cada oração que você faz, ainda que você nem tenha aberto a sua boca para fazer. Porque a palavra dele diz que antes que as palavras cheguem à sua boca, ele já conhece. Ele conhece o profundo do teu coração. Ele conhece inclusive todos os teus medos, todas as tuas falhas. Ele conhece aquilo que te amedronta. Então entrega para ele. Vem diante do altar e diz: Pai, eu vim nessa igreja, eu preciso de ti. Mas fala com teu coração, com a tua alma, se rasga diante desse Deus, porque ele está aqui para te ouvir. E a palavra dele é viva, é eficaz. E esse Deus, assim como esse Deus que eu prego aqui da Bíblia, ele é poderoso para fazer. Ele fez ontem, ele faz hoje, ele fará eternamente. Glória a Deus. Aleluia. Parecer doido é o que a gente mais vê na Bíblia. Noé parecia louco quando estava construindo a arca. Davi pareceu louco quando queria destruir um gigante com as pedrinhas. José parecia louco para os seus irmãos quando contava para eles os sonhos que Deus tinha a respeito dele. Pois eu quero te dizer, hoje o Senhor está te chamando para a loucura. Hoje o Senhor está te chamando para a loucura. Quantos nesse lugar querem receber a loucura dos céus sobre a sua vida? Aquilo que homem nenhum vai entender, aquilo que o homem não vai conseguir explicar, que você vai ficar sem graça para tentar dizer o que foi que te aconteceu, porque vai parecer extraordinário demais para explicar com a nossa boca aquilo que Deus tem para fazer sobre a tua vida todos os dias, em nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje eu estou te chamando para uma troca de lentes. Deixa eu olhar aqui a hora, pelo amor de Deus. Tá tudo certo. Só para eu ver. O Senhor está te chamando para uma troca de lentes. E o Senhor me fez lembrar na Bíblia uma passagem que representa exatamente essa troca de lentes. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 15, fala a respeito de quando Eliseu, ele estava dentro da sua casa com seu servo. E a palavra diz que aquele servo acorda bem cedo, olha pela janela e ele vê toda a casa de Eliseu cercada por um enorme exército. E aí a palavra fala que esse jovem olha para ele e fala: meu Senhor, o que faremos? Porque o incrédulo gosta de fazer essa pergunta. E agora? O que faremos? O que faremos? Eliseu faz uma oração que eu poderia chamar da troca de lentes. Ele diz: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor da casa de Eliseu. Irmãos, as lentes da fé. Era o mesmo exército, era a mesma casa, era o mesmo lugar, era o mesmo momento. Mas o homem de Deus, ele olhou para aquela ameaça, ele olhou para aquele problema pelos olhos da fé. Porque ele tinha vida com Deus, porque ele tinha intimidade com esse Deus, porque ele conhecia o Deus a quem ele servia. E ele tinha sobre os seus olhos não apenas a lente carnal, essa lente que faz a gente pensar: e agora? E se? Não. Ele olhou para aquele problema e sabia que existia muito mais anjos a favor dele do que exército que inimigo pudesse mandar. Só que o servo ouvia a palavra de Eliseu, o servo andava com Eliseu, o servo estava com aquele homem de Deus, mas o servo não era o homem de Deus.
O Senhor te chamou aqui hoje para você não ser servo, para você não ser daqueles que andam com homens de Deus, andam com mulheres de Deus, ouvem a mesma palavra, vêm aqui no culto, mas sobre os teus olhos não repousam as lentes da fé, que sabe que independente do tamanho do inimigo, o teu Senhor, o teu Deus, aquele que você obedece, com quem você anda, esse Deus é muito maior do que qualquer ameaça do inimigo. Aleluia, aleluia. Irmãos, vou te falar uma coisa. Muitas vezes eu olho para minha vida. Hoje é domingo, né? Daqui 7 dias, exatamente, eu vou estar viajando para São Paulo com Titi. E muitos daqui sabem que os exames não são bons. Os exames, ele está ótimo. Os exames dizem, mas o meu Deus diz mais. Os médicos dizem, mas o meu Deus diz mais. E eu vivo com o meu filho e eu vivo na minha casa, né, pai? Isso que a palavra diz. Eu olho com os olhos da luz. Eu olho com os olhos de Jesus. Eu olho pela promessa que o Senhor tem sobre a minha vida. Eu olho com aquilo que o Senhor falou a respeito de mim e da minha família. Eu olho por essas lentes. E o corpinho do meu filho vem para a luz. Porque eu posso te dizer que aquele menino que vocês veem correndo aí, se você olhar o exame dele, você não acredita. E aí os médicos dizem o quê? Parece uma loucura. Parece uma loucura. Se não fosse eu que tivesse escolhido esse exame, eu não acreditava. A loucura se chama Jesus. A loucura se chama Jesus, igreja. É essa loucura que eu, minha casa, em nome de Jesus, viveremos até o fim dos nossos dias. Mas não só eu e minha casa. Eu, minha casa, meus pastores, minha igreja, todos aqueles que passarem por mim, eu vou continuar dizendo: a palavra de Deus é loucura, mas é real. A palavra de Deus é inacreditável para aqueles que não têm as lentes da fé. Mas nós somos aqueles que creem. Nós somos aqueles que creem na loucura do Evangelho. E mais, nós somos aqueles que vivem a loucura do Evangelho de Deus. Aleluia, Deus, eu te glorifico, Senhor. Te glorifico, Pai. Hoje eu te convido a fazer o mesmo. Eu te convido a viver essa loucura. Eu gostaria que você ficasse de pé. Eu gostaria que hoje você ficasse de pé, ouvindo bem o que eu vou te dizer. Não é só um culto para você ouvir. Não é só um culto para você receber as minhas palavras. Eu não sou Gamaliel. Eu não sou um Gamaliel na tua vida que vai te falar a respeito da palavra de Deus e você vai compreender com a tua mente, com o teu intelecto, mas você não vai receber com a tua alma e com o teu espírito. Eu estou aqui nesse lugar hoje, igreja, em nome de Jesus, para mudar a tua história. Eu vim nesse culto hoje para falar para você: o Senhor quer mudar a tua história. O Senhor quer mudar a tua vida com Ele. O Senhor quer mudar a forma como você enxerga a tua vida, porque Ele quer instalar em você hoje, em nome de Jesus, as lentes da fé, daqueles que creem independente das circunstâncias, daqueles que sabem que o exército, que o inimigo, que o problema, que todas as condições do mundo elas podem ser contrárias, mas aqueles que trabalham ao teu favor, aqueles que trabalham pela tua vida, são muito maiores e mais poderosos, porque o Senhor mandou, em nome de Jesus, exércitos de anjos ao seu favor essa noite. Eu creio com todo o meu coração, e eu venho aqui para derramar essa mensagem sobre a tua vida. Aqueles que creem nessa verdade, eu gostaria que você levantasse as mãos, porque hoje eu quero orar por todos na igreja. Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, todos os teus filhos de mãos, Pai, erguidas diante do teu altar essa noite, Senhor, eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, tira, Senhor, lança ao chão, Deus, toda lente de engano, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, todos os olhos da carne, Senhor, Pai, em nome de Jesus, tira do coração dos teus filhos todo medo que paralisa, Senhor, Pai, em nome
nome de Jesus eu te peço agora, Senhor. Ouve, Pai, ouve a batida do coração dos teus filhos, Senhor, como clamou diante de ti. Pai, o Senhor conhece os teus filhos, o Senhor conhece cada um que está aqui, Pai, e foi o Senhor que chamou para que eles ouçam essa palavra de transformação. Pai, eu te peço, em nome de Jesus, troca as lentes, Senhor. Tira, meu Deus, em nome de Jesus, todo engano, toda escama, todo medo, toda incredulidade, Pai, e coloca sobre eles agora, meu Deus, os olhos da fé, as lentes da fé. Pai, em nome de Jesus, vem trabalhar aqui nesses corações. Pai, em nome de Jesus, eu te peço agora, Senhor, poder e unção que vem do alto, Senhor, sobre a vida dos teus filhos, Pai. Coloca a tua fé sobre eles, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Assim nós cantamos, assim nós glorificamos o teu nome, Pai, em nome de Jesus. Vamos em ti, muralhas caem, portas se abrem, eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites, eu tudo posso. Inferno treme ao ouvir, não temo as ondas da tempestade, sua voz acalma o mar, tira o medo que me assombra, vitorioso és na batalha, não há o que temer. Vamos em ti, muralhas caem, portas se abrem, eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites, eu tudo posso, eu tudo posso. O inferno treme, levanta sua voz e cante bem alto. Não temo as ondas da tempestade, sua voz acalma o mar, tira o medo que me assombra, vitorioso és na batalha, não há o que temer, tudo igual. Aleluia. Igreja, escute o que eu estou dizendo. Você não precisa vir aqui na frente, mas eu quero te pedir uma coisa essa noite. Eu quero que você feche os teus olhos. Eu quero que você feche os teus olhos agora, porque eu quero que você feche os teus olhos de carne. Se você quiser ficar de pé, se você quiser se ajoelhar, mas eu quero te dizer, o Deus que opera milagres está nesse lugar, e é diante dele agora que eu quero te convidar a olhar para a tua vida pelas lentes da fé. Eu quero te convidar, igreja, agora, fecha os teus olhos de carne e olha para a tua vida, para as promessas que o Senhor já fez para você, todos de olhos fechados. Eu quero te pedir, coloca diante de Deus agora, porque o Espírito Santo está nesse lugar. Eu quero que você visualize pela fé a tua Canaã, a tua terra prometida. Eu quero que você olhe apenas para a promessa, apenas para a promessa. Eu não quero que você olhe para a impossibilidade, eu não quero que você olhe para a gravidade da situação, eu não quero que você olhe para o tempo que já passou. Eu quero que você olhe agora pelos olhos da fé, a sua Canaã, a sua terra prometida. Eu quero que você se lembre o que a palavra de Deus nos diz. Romanos 4,17 diz: o Deus que dá vida aos mortos, Ele dá vida aos mortos, e Ele é o Deus que chama a existência coisas que não existem como se já existissem. Não importa se não existe para você hoje, não importa se hoje você não pode ver, se hoje você não pode ainda saber como isso vai ser feito, mas eu quero te dizer agora, pelo olhar da fé, fala pro teu Deus, porque o Deus
Deus que opera milagres está nesse lugar para trazer à existência aquilo que ainda não existe. Aleluia, aleluia. Vamos! Em ti, muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso! Eu tudo posso! O inferno treme ao ouvir. Não temas ondas! Não temas ondas da tempestade. Só voz acalma a mentira, o medo, minha sombra. Vitorioso és na batalha. Vamos! Temer poder, se eu expor, guardado por quem nunca perdeu. Seu nome é, seu nome é. Vamos! Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Irás prover de novo. Em ti. Aleluia, Senhor. Pai, aqui estão os teus filhos. Cada sonho, cada impossível, cada clamor, cada medo. Pai, aqui está, meu Deus, toda a incredulidade lançada ao chão, Senhor. Todas as escamas, Senhor, lançadas ao chão, Pai. Porque hoje, Senhor, nós colocamos diante dos nossos olhos, Pai, as lentes da fé, Senhor. Hoje, meu Deus, a tua igreja sai desse lugar, Pai, crendo, Senhor, crendo que tudo aquilo, Pai, que é impossível, Senhor, será dobrado ao chão, Pai, diante de ti. Pai, eu te agradeço, meu Deus, por todas as vidas transformadas, Pai, por todo o destino modificado hoje. Pai, eu te agradeço por toda a muralha, por toda a cadeia que hoje foi quebrada, Pai, porque nós cremos que a tua palavra é viva e eficaz, e de hoje saem desse lugar homens e mulheres para viver o teu propósito, a tua vontade, as tuas bênçãos, os teus milagres. Nós te louvamos, e se você concorda, aplauda o nome do nosso Senhor. Aleluia! Vá com essa promessa no seu coração, em paz, em nome de Jesus.